e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. Vamos falar sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras goleou mais um. Você sabe que fui pesquisar, né? Pesquei, fui procurar nos últimos jogos do Palmeiras, fiz as contas lá e cheguei à seguinte conclusão. Últimos 11 jogos, sabe quantos gols o Palmeiras marcou? 20, quanto? Fez pelo menos 3 gols em todos, não foi isso? 32. Que isso? 32 gols nos últimos 11 jogos. Isso dá uma média de praticamente 3 por jogo. É uma média altíssima. Isso contando Libertadores e Brasileiro, tá? Somando todas as competições. Perfeito. Últimos 11 jogos, o Palmeiras marcou 32 gols. É muito gol, gente. É muito gol. E coincide com a nova formação, né? Exato, e coincide com a formação, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que hoje nem começou jogando, né? O Flaco começa no banco, mas também entrou, faz 3 minutos em campo, ele já marcou o gol dele. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras fez pelo menos 3 gols. Fez 3 contra o Vasco, 3 contra o São Paulo, 4 no Juventude, 5 no Bragantino. Jogos em casa é proibido fazer menos que 4, né? Para eles. Então é isso, Alex. 32 eles estão hoje gols. só 2 gols atrás do Flamengo, coisa que já teve, acho que 18 gols, se eu não me engano. 32 A evolução na tabela, Sem dúvida. ela é muito clara, realmente partindo disso. O Palmeiras tem 51 gols, o Flamengo 53. E vejam vocês, o Palmeiras com muitas mudanças, né? Muitas mudanças hoje. Mas olha que... Tinha a volta do Flaco, por exemplo, do Aníbal, que não puderam iniciar os jogos porque jogaram com a Argentina ontem. Mas olha ainda assim entraram um pedacinho. Olha que gostoso, assistindo o jogo, vendo. O Palmeiras jogando com 4 meio-campistas. Você tendo a questão do Fux. Andrés, Maurício. Para jogar, ele entrava ali no terceiro zagueiro, depois Felipe vinha com o volante. Felipe Anderson. Só que o primeiro volante, quem que é? Andrés. Aí você tem realmente Maurício, você pega lá aberto o Veiga e o Felipe Anderson aqui. O jogo vai, num momento bom deles, aí o jogo vai fluir porque é uma escalação corajosa. Olha, e o Bragantino ruiu depois do segundo gol, mesmo né? caso do Flamengo, por isso que eu achei os jogos parecidos. O jogo estava equilibrado, o primeiro tempo foi bom do Bragantino. O 2-1 Palmeiras acontece com um jogo ainda equilibrado. Isso. Depois, a partir daí, especialmente a partir do belo 3-1... Esse é um jogador que também está crescendo junto com o time. O Felipe Anderson chegou. Bela jogada do Alan. Demorou o Felipe Anderson. E essa é uma bola que sai do goleiro. Sai do Everton, vem passando, o Alan faz uma grande jogada, aliás, dribla. muito bem de novo, né? De novo. E as coisas estão funcionando. Agora, o primeiro tempo jogou bem o Bragantino. O Bragantino desaba no jogo também, depois de tomar o segundo, especialmente o terceiro gol. Mas conseguia fugir desses encaixes individuais do Palmeiras, já especialmente o Fux com o John por ali. O jogo fez um baita primeiro tempo. A ideia do Juninho Capixaba na segunda linha de meia, né, pelo lado esquerdo, e às vezes trocando com o John, causava algumas indecisões na marcação do Palmeiras. O Palmeiras, por vezes, saía de trás, mas não conseguia concluir tanto os seus ataques assim. Destrava o jogo depois de tomar o 1-0 no lance do pênalti, que era um jogo que até ali podia ter pendido para qualquer lado. Mas sabe que também tem uma coisa que eu acho que talvez não tenha sido notada na transmissão, mas conversando com algumas pessoas, me foi relatado, o Eric Ramírez se machucou quando o Bragantino já tinha feito a 5ª substituição e não tinha nenhuma condição de jogo. Então o Bragantino joga essa parte final toda do jogo com um jogador a menos, porque ele não tinha condição, não podia ser substituído. E ele fez a 5ª aos 28 do segundo tempo, então, boa observação. A partir dos 28 ali, ele se machuca logo depois da 5ª substituição. Então o Bragantino praticamente fica com um homem a menos, porque o Eric Ramírez não tinha nenhuma condição de terminar o jogo e ficou em campo só para fazer número. Jogar com um time já azeitado, que vive um grande momento, com o jogador, você já perdendo o jogo, o nível de com um jogador a Palmeiras menos, tá aí fica ainda pior. O Palmeiras que tem tido agora, desde a nova formação, e hoje nem estava com a dupla de ataque, né? Porque o Flaco entra no segundo tempo, depois de ter participado do jogo da Argentina. Além de tudo, continua sendo o Palmeiras que tem as antigas armas, né? Mais um jogo ele destrava a partir de uma bola parada. Né? Que continua sendo muito forte. E nem tinha o Gustavo Gomes hoje, hein? Não. Que é o mais forte de todos nessa jogada, junto com o Flaco. Mas é um escanteio batido para trás. O Palmeiras se organiza de uma maneira que ele dá tempo ao Maurício para fazer essa batida na bola com tranquilidade, com espaço e com tempo.
e acaba encontrando o Bruno Fux. O Bruno Fux que fez um papel interessante no jogo, né? Ele era, na hora de defender, um volante, né? Seguindo ali os encaixes. Na hora do Palmeiras atacar, era ele quem entrava entre os dois zagueiros, os dois laterais passavam ao mesmo tempo. O Andrés, como disse o Alex, fazia o primeiro volante por trás da jogada. Você pegar esses 4 meias, apesar que o Maurício estava mais como um segundo atacante, né? Chegando ali por trás do... Era o Veiga que partia mais da direita pra dentro. Você marcar esse tempo todo não é realmente fácil. Ah, beleza, o Felipe Anderson está mais acostumado, mas é um Palmeiras, você vê, da maneira que ele vai escalando, dá confiança pro treinador de você falar, poxa vida, eu posso brincar com isso, que o resultado ele vai vindo. E outra coisa, né? Essa questão de 9 da seleção, você até falou lá em cima. É isso. O Vitor Roque, naturalmente, cada vez mais confirmando que merece aparecer, de repente, numa próxima lista, né? Enfim, vamos ouvir Abel Ferreira, né, que analisou mais uma goleada do Palmeiras, dessa vez sobre o Bragantino. Fala, Abel. Nós não jogamos sozinhos. Parece mágico, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação e a própria história do jogo entra na equação e o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós temos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos, e uma vitória justa. Sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, a comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações. E eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. O trabalho, a insistência, a persistência, e hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não, faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse, é trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Tá aí Abel Ferreira falando sobre o desempenho do Palmeiras, que realmente é muito bom.